Oi, gente! Não preciso falar que uma grande parte da mídia tradicional não gosta muito do presidente Bolsonaro. Mas hoje quero trazer aqui um trecho de um vídeo em que uma jornalista da CNN fala sobre o presidente com um certo tom de ironia e deboche, sobre a forma com que Bolsonaro tenta falar o inglês. Mas antes de soltar o vídeo, eu quero lembrar um fato curioso que aconteceu no ano passado entre a jornalista Clarissa e Pablo Massal, que na época era candidato à Prefeitura de São Paulo. Vocês lembram desse vídeo? Dá uma olhadinha aqui e confira a resposta que Pablo Massal deu. Gente, hoje teve treta na CNN com Pablo Massal. Camarada vai contra tudo e contra todos. Até agora foi a melhor entrevista, viu? Em dado momento, a jornalista pergunta sobre a suposta condenação e diz que Pablo Massal deveria cumprir pena de prisão. É claro que Massal não deixou barato, né? Massal diz que ela precisava estudar. Confira um trecho da entrevista com um fenômeno chamado Pablo Massal. E, na verdade, a gente sabe que essa condenação, ela prescreveu. O senhor deveria ter cumprido pena de prisão em regime semiaberto. Não deveria, porque ela não é transitada e julgada. Você precisava estudar um pouquinho o direito. Quando você usar a palavra dever, você tem que pegar aquilo que a lei força. Desculpa te responder de jeito, você está errado. Eu estou sendo respeitosa com o senhor, Eu também estou sendo, porque você usou a palavra dever. A lei, quando ela é permissiva e falar sobre dever, você tem que estar amparada nela. Você está desamparada no que você está falando. Mas eu vou te explicar para você aprender um pouco aí do mundo jurídico. Candidato. O que foi? Só peço um respeito para a gente continuar. Qual que é a falta de respeito? Eu estou sendo respeitosa com o senhor em todos os questionamentos. Da onde você tirou o negócio do dever? O senhor não teve uma condenação em seu nome? Foi prescrita, ela não transitou em julgado, teve um defensor público, depois um advogado. E se tivesse avançado e sido confirmada pelas instâncias jurídicas, o senhor deveria ter sido preso. E o que tem? E diante do fato que provocou essa sua condenação na justiça, qual que é a sua pergunta, então? Porque eu não respondi a primeira, você quer perguntar o que agora? Diante desse fato, sim. O senhor acredita que não há motivo... Posso terminar a pergunta? Pode, eu não respondi, você pode. Eu estava terminando, eu posso terminar de responder? Não, o senhor me pediu, eu estou fazendo um contraponto. Não, você está fazendo contraponto? Posso terminar a pergunta, eu vou terminar a resposta primeiro, que eu sou entrevistado. Vamos fazer o seguinte, candidato. Candidato. Deixa eu terminar. Deixa eu só lhe fazer. Ela vai terminar a pergunta e o senhor tem tempo para responder. Eu respondo a primeira, ela faz a segunda, enquanto ela quiser. Primeira coisa, então, vamos lá. Ano que vem faz 20 anos desse fato. 20 anos. Teve advogado, não dei conta de pagar, o processo correu à revelia logo depois disso. Defensora pública não deu conta, achou complexo demais. Eu consertava computadores, esse cara era pastor na minha igreja, tinha um nível de confiança nele. Fiz algumas coisas que ele pediu, tomei um processo de 13 anos, um processo criminal. Você vê o tanto que eu estou preocupado em fazer coisa ilegal, que no mesmo ano, está aqui minha carteira de trabalho, foi registrada lá na Brasil Telecom da BR-153, quilômetro 6. Está aqui a minha carteira de trabalho, eu trabalhando nessa empresa, e para ganhar R$525. E eu fiquei quase 8 anos nessa empresa. Pra você ver que eu nunca me curvei para bandido e nem para bandidagem. Eu sou um trabalhador, em primeiro lugar. Tem 13 anos de carteira de trabalho. Essa carteira de trabalho aqui é minha, olha isso aqui. Opa, aqui. Tá aqui, ó. Se der conta de arrumar a resolução, vai conseguir mostrar para todo mundo, por favor. Essa carteira de trabalho é minha. No mesmo ano, eu fui arrumar um serviço. Eu não tenho medo nenhum de processo. E, de fato, eu não tinha R$2.000 para pagar o advogado. Agora, 20 anos se passaram, vocês vão ficar repetindo isso, eu entendo, eu vou explicar toda vez. Só que é o seguinte, eu não deveria isso, o processo não foi transitado em julgado, eu simplesmente larguei isso e acreditei que isso ia ter uma solução. Graças a Deus, pela injustiça que eu sofri, eu repudio injustiça e odeio qualquer pessoa que mexa com isso. Eu odeio esse negócio de bandidagem. Se vocês acharem qualquer coisa que arrebente comigo, pode ir pra cima. Vocês estão caçando coisa em todos os lugares, eu tô aqui para responder tudo. Agora, falar uma coisa que é dever, desculpa, tá? A gente pode recompor aqui, mas quando você falou você deveria, você foi um pouco longe da lógica. Se a decisão judicial tivesse seguido adiante, tivesse sido confirmada pela justiça, sim, poderia ter ocorrido do senhor ter que... Parabéns. Poderia, não deveria. Candidato. Percebe como ela fica desconcertada e exige respeito de Pablo Massal? E agora, e quando você debocha de alguém porque não sabe falar o inglês corretamente, ou o inglês, como ela disse na fala dela? Será que também não é uma certa forma de faltar com respeito com alguém? Agora, assista um trecho do vídeo, depois comente aqui. O que você acha disso? Clarissa, bem-vinda. Bom dia para você, Elisa. Bom dia para Basília, para todo mundo que está com a gente aqui no Live CNN. Elisa, como metade do jornalismo brasileiro, né, fui conversar com pessoas próximas do ex-presidente Jair Bolsonaro para a gente tentar conseguir aí uma previsão, uma expectativa do que ele deve trazer nesse depoimento à Polícia Federal.
As primeiras impressões ali, pelas conversas que eu tive, vão na seguinte direção. Ele deve argumentar, olha, não teve nada de articulado aí nessa ida de Eduardo Bolsonaro para os Estados Unidos. Essa, claro, a versão dele, tá, gente? Vai, inclusive, ali alegar que não teria ele próprio como articular nada desse tipo, porque, afinal de contas, ele não fala inglês. Esse é o argumento que foi colocado para mim nessa conversa, Elisa. E aí a gente lembra, né, realmente, o inglês realmente do ex-presidente Jair Bolsonaro é meio deficiente, para quem não lembra daquele discurso onde ele falava do popcorn e a cream sellers, né, com um sotaque assim, carregadíssimo, onde ele leu um inglês que ninguém conseguia entender. Mas, enfim, o argumento de que como ele não falava inglês, mas a gente pode emprestar um Google Translator para ele também, né, se for o caso, eventualmente, se ele quiser articular alguma coisa, mas, enfim, vai dizer que não articulava, inclusive que não fala inglês. Tem um ponto que eu acho que é interessante a gente levantar, e aí é uma análise minha, né, Elisa, é que eu, particularmente, eu gostei mesmo da parte do inglês, que o inglês não é suficiente para articular nada fora do Brasil.